Fala galera, eu sou o Arcane, DJ e professor aqui na Played e hoje eu vou ensinar para vocês os efeitos de hack dos mixers da Pioneer DJ. Primeiramente eu vou explicar os parâmetros dos efeitos nos mixers. A gente tem aqui o hack ligado ou desligado. Ele ligado, ele vai ficar piscando. Desligado, ele vai ficar aceso constantemente. Aqui a gente tem o volume do efeito, que começa em 0 e vai até o máximo. Aqui a gente tem para onde será direcionado o efeito, para o canal master, para o microfone, ou para o canal 1, 2, 3 ou 4, ou A e B do crossfader. E aqui eu tenho a escolha de qual efeito eu quero usar. Aqui eu tenho o kill para ouvir no fone o efeito. E aqui em cima eu tenho outros parâmetros reguláveis dos nossos efeitos. Primeiramente, o efeito ele vai ser sincronizado com a música. Então eu tenho 3 maneiras de sincronizá-lo. Eu tenho o Quantize, eu tenho o Auto Tap e eu tenho o Tap. O Quantize ele vai detectar o BPM da música que está tocando pelo Record Box. Então eu vou dar o play aqui. Ele já reconhece que minha música está em 126 BPM. Porém, o Quantize ele só funciona se sua música estiver analisada pelo Record Box e o seu mixer estiver linkado com as CDJs. Isso às vezes não acontece nos clubes e em festivais, porque para conseguir linkar o mixer, você precisa utilizar um hub, um modem padrão de internet. E em muitos eventos ele não tem, em muitos eventos só é linkada uma CDJ na outra. Então, nesse caso, o Quantize não funcionaria caso não estiver conectado. Então a gente tem outras 2 opções, o Auto Tap e o Tap. O Auto Tap, ele vai ficar auto ligado aqui. Quando eu dou play, ele vai, pelo som do bumbo, ele vai tentar reconhecer o BPM da música. Na grande maioria das vezes ele reconhece certo, pode demorar um pouco, mas ele reconhece certo. Caso não esteja reconhecendo, eu posso usar o Tap. Como que funciona? Eu aperto ele no ritmo da música e eu vou ter um BPM aproximado. Raramente a gente vai conseguir ele extremamente preciso, mas normalmente a gente consegue um valor bem aproximado. Ó, eu apertando oscilou entre 125 e 127, consegui um valor aproximado. Como que funcionam os efeitos agora? Como eu vou ter sincronizados com a minha música, eu vou precisar descobrir esse BPM. Aqui eu já liguei o Quantize, já consegui descobrir esse valor, e agora eu vou mostrar o que cada efeito faz. O primeiro que eu vou explicar vai ser o eco. O que o eco faz? Quando a sua música toca, ele vai repetir várias vezes o som, cada vez num volume mais baixo. Então, se eu ligo o efeito, eu preciso, além de deixar ele ligado, dar um certo volume para o efeito. E aí, em vez de eu tocar e ele só sair o som, pum, ele vai sair várias vezes o som, pum, 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 assim. E aí, com que frequência vai rolar essa batida? Aí depende do parâmetro que eu escolher aqui. Por exemplo, se eu deixar no 1 para 1, ele vai fazer esse kick no mesmo ritmo da música que está tocando. Deu para notar? Ele vem junto. Aí, se eu colocar em meio, ele vai bater 2 vezes o eco a cada batida da música que está tocando. Então, ao invés de ficar 2, 3, 4, ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ele dobra a velocidade da música. Se eu faço no 1/4, a mesma coisa. Ele vai dobrar esse BPM que já estava dobrado. Ele vai bater 4 vezes a cada kick. 1, 2, 3, 4. Deu para entender? E aí, se eu deixo em 1/8, ele vai ficar mais rápido ainda. Tudo isso eu estou controlando aqui pela função Beat. Nesse mixer ele chega em até 1 para 8. E aí eu consigo fazer efeitos de uma maneira diferente. Eu consigo deixar ele, por exemplo, em 3/4. Aí ele vai ficar sincopado. Ele vai bater de uma maneira diferente do ritmo do kick. Isso às vezes pode ficar muito legal.
gosto muito de usar o 3/4 em build-ups. E, além disso, eu consigo os efeitos maiores do que 1, 2/1, 4/1, 8/1. Aqui, no 2/1, ele vai fazer uma repetição a cada 2 batidas. Então ele vai soar as batidas na metade do BPM da música que está rolando. 1, 2, 1, 2, 1, 2. E isso vale para todas as outras. 4/1 ele vai fazer a cada 4 batidas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E repare que quanto maior esse valor, mais tempo dura o efeito. No 8/1 ele vai fazer de uma maneira mais lenta ainda. E cada vez de uma maneira mais demorada, cada vez demora mais para acabar. Esse é um dos parâmetros que a gente consegue mover. Aí a gente vai ter essa tela touch, o X-Pad. Como que ela funciona? Nela eu consigo mudar alguns parâmetros, dependendo do efeito, parâmetros diferentes que eu não consigo nesse botão. Então, aqui eu consigo mudar, da mesma maneira que eu posso mudar aqui, eu consigo mudar nessa tela touch. Com o diferencial de que, caso o meu efeito esteja desligado, no momento que eu encosto aqui, ele liga na hora e quando eu solto, ele para. Em vez de eu ter que ligar e desligar correndo, eu consigo só utilizar ele aqui. Então dá uma olhada. Então eu acabo conseguindo alguns recursos a mais. Dependendo do efeito, essa tela touch tem outras funções, tá? E aqui eu vou ter o time. Como que funciona o time? Eu consigo alterar esses bits de uma maneira mais precisa. Então eu consigo, ao invés de pular do 1/2 para o 1/4, eu consigo fazer um pouco menor do que 1/2 e um pouco maior do que 1/4. Eu consigo mover manualmente. Então eu acabo tendo outro recurso a mais, porém é pouco utilizado. Na maior parte das vezes a gente vai utilizar 1/2 ou 1/4. Agora eu vou mostrar para vocês o Delay, que é o primeiro efeito que aparece no mixer. O que ele faz? Ele, parecido com o Echo, ele repete o sinal de som, porém ele repete uma vez só. Quando eu dou play aqui, ele só toca uma vez. Em que tempo ele demora para tocar? Da mesma maneira que a gente controla pelo beat. Um quarto depois da batida. Até 1/8. Não é um efeito muito utilizado, ele não costuma ficar legal na grande maioria das músicas. É um efeito incomum de ser utilizado, mas é legal a gente aprender. Aí eu tenho o time, da mesma maneira eu consigo deixar cada vez menor até um ponto de deixar a 1 milissegundo, que ele fica praticamente o mesmo som, apenas com um flanger, que é um outro efeito, inclusive, que eu vou passar daqui a pouco. E o X-Pad, ele funciona da mesma maneira que o do Echo. Eu consigo escolher aqui o tempo, ou eu consigo aqui e ele já liga automaticamente. E agora vamos para o próximo efeito, que é o espiral. O espiral, ele também faz uma repetição no som, porém, ele faz uma repetição mudando o tom. Então, aqui eu posso configurar o meu beat. Quanto menor o beat, ele vai subir a tonalidade, e quanto maior o beat, ele vai descer a tonalidade, além de fazer a repetição que o Echo já faz. Isso em 1/1. Eu diminuindo, ele já começa a subir a tonalidade. Ele vai cada vez mais rápido e cada vez mais subindo o tom. Ou se eu deixo esse valor maior, ele cai o tom. É um efeito bem legal para você fazer, principalmente nas suas viradas ou em build-ups.
Aí, a grande diferença do Xpad é que o Xpad é similar a esse controle de tempo em milissegundos, a esse controle de tempo mais preciso. Ele não vai fazer a mesma função do beat. Então, aqui... E também funcionando da mesma maneira, mesmo que o efeito estiver desligado, ele liga na hora e desliga na hora que eu tiro o dedo do touch. Agora vamos para o reverb. O reverb, ele é um efeito de caverna, um efeito de espaço. O que acontece? Quando eu toco o som, ele vai fazer essa esticada no som. Qual a diferença? E uma coisa que é importante a gente ver primeiramente é que o volume dos efeitos, isso vale para todos, tá? Mas no reverb ele fica muito mais claro. A gente vai ter no 0 só o som original. Quando eu subo pro meio-dia, ele vai ter o som do reverb, o som do efeito somado com o som original. E quando eu aumento disso aqui, ele começa a diminuir o som original e sobrar só o som do efeito. Tá vendo? Eu não tenho aquele som de kick. Isso pode ser muito legal em alguns usos, mas é bom a gente saber porque pode acabar apagando a sua música também. Tem que saber bem a hora de usar esse recurso. E aí vamos lá. A gente vai ter aqui o beat, ele não é mais colocado em frações. Ele vai ser colocado de 0 a 100%. E como que funciona esse valor? Quanto maior a porcentagem, mais tempo dura o efeito, até eu chegar em 100% que o efeito não acaba. E vai ficar assim eternamente. E aí, o que eu consigo fazer? O time, esse noob aqui, ele vai mudar esse percentual de uma maneira mais cirúrgica. Eu consigo, por exemplo, soltar a música e ir diminuindo. E pode ver que ele muda a tonalidade também quando a gente muda esse percentual. Aí beleza. O que mais a gente tem? A gente tem esse Xpad. E dessa vez o Xpad ele faz uma função diferente. Dessa vez o Xpad ele muda o filtro do reverb. Então, quando eu solto ele aqui, ele fica mais agudo ou ele fica mais grave. E também aquela mesma velha função. Quando eu ponho um volume nele, com ele desligado, ele vai ligar para mim meu efeito. Isso é bem legal do reverb. Agora vamos pro próximo, vamos pro trans. O que o trans faz? O trans ele picota meu áudio, ele faz um gate de volume. Então ele vai rolar o som e corta o som, e volta o som e corta o som, no ritmo que eu definir no beat ou no Xpad. Então, se eu dou o play aqui no 1 para 1 e ligo, ele deixa soar o meu kick, porém ele corta o meu som logo depois. Fica mais claro quando eu deixo um número menor, 1 para 2. Ele já começa a cortar demais. Isso fica muito legal quando a gente usa para fazer, por exemplo, um scratch. Muita gente pega aqui, ó. Ele já faz o corte automático. Em vez de ficar assim o meu som, ele fica aqui, eu posso mudar o beat. Então isso é bem legal de se utilizar em scratches. Aqui eu controlo o tamanho desse tempo. Eu posso também fazer um loop. E aí, esse loop eu defino o tamanho do corte dele. E aqui no time também eu consigo mudar esse tamanho de uma maneira mais manual. Bem legal, né? Agora a gente vai para o filter.
O que faz o filter? Ele vai cortar uma frequência do seu áudio e voltar de uma maneira automática. Repara como o áudio fica abrindo e fechando. E aí ele vai abrir e fechar em que velocidade? Na velocidade que a gente definir aqui. Ou que a gente definir no time, também funciona. Diferentemente do filtro nos Color Effects, que eu vou ensinar na próxima aula, ele vai e volta. Já o filtro do Color Effects, ele só vai e volta quando você volta manualmente. Só que aqui a gente tem uma outra diferença. Aqui eu mudo a velocidade e aqui eu aplico uma distorção nesse filtro. Deu para reparar? O som ele fica mais distorcido quando eu movo aqui para a esquerda e menos distorcido quando eu movo aqui para a direita. Ele dá um diferencial nesse som de filtro. Agora eu vou explicar para vocês o flanger e o phaser. Eu posso explicar eles de uma vez porque eles são um atraso de sinal que dá esse som de ruído. O phaser é um atraso um pouco maior e o flanger é um atraso um pouco menor, que lembra muito aquele velho jet do Virtual DJ. Ele faz esse som de avião, essa distorçãozinha bem leve. Deu para reparar? E o phaser, ele faz essa mesma distorção de uma maneira mais forte. E ambos eles fazem o som ficar oscilando. Então aqui eu defino a velocidade dessa oscilação. E em ambos, no XPad, eu aplico uma leve distorção em cima desse sinal. Agora vamos para o efeito Robot. O Robot, ele é o efeito que transforma a sua voz em uma voz de robô, ou uma voz da música em voz de robô. Porém, ela fica muito melhor em vozes. É muito raro a gente usar ela na música, porque acaba distorcendo muito a sua música. O efeito Robot vai ficar muito melhor em vozes. Crenças, valores e ideais, e cultivem sua essência, princípios espirituais, somos. E aí eu consigo mudar a tonalidade de 3 maneiras: no XPad, no Beat ou no Time. Os 3 fazem exatamente a mesma função. Essa que somos todos iguais. Cada fragmento do todo vida, esqueça que... Mas a maneira mais utilizada, e na minha opinião a melhor maneira de se utilizar o Robot, é em microfones. Que daí eu consigo deixar a nossa voz mais grossa, a nossa voz mais aguda. E é bem legal, é o efeito que o Alok utilizava uns anos atrás. E fica bem legal em vozes. Ou em acapelas. Em músicas cheias, geralmente ele acaba distorcendo demais a música e não costuma ficar tão bom. Agora eu vou começar os efeitos de gravação. Esses efeitos eles funcionam de uma maneira um pouco diferente do que a gente está acostumado. Os efeitos de gravação, eles gravam um áudio no momento em que eu ligo o efeito. Então eu não posso fazer igual a gente estava fazendo, de deixar o efeito ligado e simplesmente subir o volume dele. Eu preciso ligar ele na hora certa e desligar na hora certa também. Vou explicar por quê. O Melodic ele grava um trecho do som no momento em que eu apertar o ON. E ele vai repetir esse som ou no ritmo que eu defini no XPad ou no ritmo da própria música que já está rolando. Ó, liguei na parte que ele faz o vocal. Quando eu aperto aqui, ele sai o som. E se eu colocar uma música qualquer ou a mesma música, ele vai no ritmo dela. Olha como fica a música sem o efeito.
Esse efeito fica muito legal para quando você vai fazer uma virada e você quer manter algum elemento da música que estava tocando, ou mesmo você gravar esse efeito na música que vai ser a próxima a ser tocada e você já ir inserindo ela aos poucos na música anterior. Fica bem legal. E aí eu tenho os parâmetros dela. Além dela tocar de uma maneira automática, eu consigo tocar ela diretamente no X-Pad, na parte central do X-Pad. Quando eu venho para a parte da direita, ele faz um som mais curto. E quando eu venho para a parte da esquerda, ele faz um som repetido. E aí eu tenho o beat e o time, que eu consigo fazer a mudança de tonalidade disso. Então eu consigo fazer... Então eu consigo até fazer um build-up utilizando esse time. E eu tenho essa gravação já feita da música. Se eu desligar, a hora que eu ligar de novo, eu perco essa gravação. Então eu tenho que manter o efeito ligado e controlar o volume depois que eu já fiz a gravação. E agora os outros efeitos de gravação são o Sleep Roll, o Roll e o Reverse Roll. Eu vou explicar primeiro o Roll, que é o mais simples, e depois todos são baseados nele. O que o Roll faz? Ele grava até 8 batidas da música que está rolando. Se eu deixar aqui em 8... Aqui dá a impressão de que a música está tocando, porém não é. O que está tocando é o efeito. Se eu paro a música, minha música está rolando só aqui, ele está repetindo aquela parte. E por que isso é útil? Eu posso até utilizar isso para fazer uma virada utilizando uma CDJ só. Mas a maior utilidade do Roll é eu fazer como um efeito mesmo, um tamanho menor. Em vez de eu usar 8:1, eu posso usar 1:1, 1:2, 1:4. Então eu consigo fazer algo assim. E ele fica bem legal. E aí os parâmetros que eu tenho são o tempo de repetição. 1:4, 1:2, 1:1, ou 2:1, 4:1, em todas as funções. E aqui no time eu tenho de uma maneira mais precisa essa repetição. O que eu consigo fazer também? Gravar essa batida. E ir mudando o tempo dela. Ele continua com a mesma parte gravada, porém maior ou menor, dependendo de como eu mudar aqui. Porém, a gente tem também o Sleep Roll. O Sleep Roll ele já funciona de uma maneira diferente. O Sleep Roll, toda vez que eu mudo essa batida, ele vai gravar de novo o meu som. Se eu mudei... Cada vez que eu mudo o beat, ele vai mudar a parte gravada. Isso é útil porque, às vezes, eu consigo deixar o meu som mais travado, de uma maneira mais psicodélica. Vem dar uma olhada. Em alguns casos fica bem legal, principalmente num som mais psicodélico, como um techno, um psytrance ou algo do tipo. E o Reverse Roll, ele é o efeito roll, porém ele toca a música ao contrário.
ele faz exatamente a mesma função do Roll. Ele repete o áudio, porém de maneira reversa. E o último efeito, a gente tem o Send Return, que ele é para um módulo externo de efeitos, que pode ser uma RMX-1000, uma pedaleira de guitarra ou qualquer elemento que traga um efeito e volte para o mixer. Mas isso a gente vai deixar para outra aula. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos no próximo vídeo que eu vou falar sobre os Color Effects dos mixers e das controladoras da Pioneer.